ela passou mais ou menos 3 anos presa na cadeia soviética, ou seja, no campo de concentração, na verdade, muito mais do que uma cadeia. Só que em 1939, a Alemanha nazista fez um acordo bem camarada com a Rússia soviética, que foi o Pacto Ribbentrop-Molotov, e que não foi somente um pacto de não agressão, mas sim um pacto de ajuda mútua, porque no documento havia um arquivo secreto, um documento secreto complementar, em que a Rússia soviética ajudaria no esforço de guerra da Alemanha nazista para conquistar todo o Ocidente. Vejam isso. E nessa brincadeira toda, por volta de 1940, a Margaret Buber-Neumann, que era uma prisioneira soviética, ou seja, era uma alemã numa cadeia soviética, por uma questão de amizade, o NKVD pegou Dona Margaret Buber-Neumann e foi na fronteira da Rússia com a Polônia e jogou Dona Margaret na mão dos alemães, da Gestapo. Toma isso aqui para você, de presente de aniversário. E a Margaret Buber-Neumann saiu do campo de concentração soviético para o campo de concentração nazista. Se não me engano, ela foi deportada para Ravensbrück. Eu não sei se é mais ou menos, acho que ela chegou lá. E para vocês terem uma ideia da monstruosidade desses regimes totalitários, seja o nazista ou o comunista, a Margaret Buber-Neumann, isso quase no final da guerra, lá por volta de 1944, acredito eu, encontrou uma mulher que foi amante do Franz Kafka, que foi a Milena Jesenská. A Milena Jesenská, ela era uma mulher casada e teve um caso amoroso com o grande escritor tcheco, austríaco tcheco, no caso era do Império Austro-Húngaro, depois virou a Tchecoslováquia, ele morava em Praga, que era o Hans Kafka, e inclusive, muito posteriormente, a Margaret Buber-Neumann escreveu uma biografia da Milena Jesenská, que morreu no campo de concentração. Só que a dona Margaret Buber-Neumann teve uma sorte tremenda e ela foi libertada do campo quando houve a queda da Alemanha nazista. E foi essa mulher que foi depor sobre os campos de concentração soviéticos no processo do Viktor Kravchenko. Aliás, eu indicaria a vocês uma obra escrita pela própria Margaret Buber-Neumann, na verdade 2 obras. Uma em que ela fala a experiência dela dos 2 campos de concentração. Inclusive, eu tenho um PDF no meu curso sobre o Hitler. Muitos dos meus alunos já baixaram. Se vocês quiserem comprar o curso, vocês podem encontrar lá, né? Prisioneiras dos 2 campos. Os campos de concentração nazista e soviético. E tem uma outra obra da Milena Jesenská, que ela escreveu uma biografia dessa mulher, sobre a vida intelectual de Praga, né, da cultura, não somente da Tchecoslováquia, mas do Império Austro-Húngaro, enfim. Em suma, quer dizer, o Viktor Kravchenko não colocou necessariamente o jornal do Partido Comunista Francês no banco dos réus. Ele colocou o regime soviético no banco dos réus num tribunal francês. E ele acabou não somente tornando aquilo uma sensação na imprensa francesa, os comunistas franceses ficaram muito possessos de raiva com ele, ficaram com um ódio furioso contra ele, porque ele desmascarou todo mundo. E o jornal francês foi condenado a pagar uma indenização. Vocês sabem quanto Viktor Kravchenko cobrou desse jornal comunista? Vocês têm ideia? Ele cobrou 1 franco simbólico. Pense no grau de humilhação que o Partido Comunista passou. Por outro lado, nós temos uma outra questão que o tal do história pública se utiliza para difamar um historiador que colocou em pauta nos anos 60 a questão das atrocidades soviéticas na época de Stalin. Foi talvez um dos primeiros historiadores, digamos assim, mais sucintos, mais sistemáticos sobre o assunto, que foi o Robert Conquest. O Robert Conquest é odiado pelos stalinistas como se fosse o demônio na Terra. Se você falar do Robert Conquest perto de um stalinista, ele começa a suar frio, ele começa a ver bolinhas vermelhas na cara, ele começa a ter um transe psicótico, de tanta raiva que eles têm. Porque o Robert Conquest escreveu um livro que na tradução para o português, não tem tradução lamentavelmente,
chamado Colheita Amarga, em que ele fala basicamente sobre as atrocidades soviéticas contra os camponeses ucranianos. No caso, o Holodomor, o confisco de alimentos, a matança de fome. Isso é apenas um aspecto, né? Porque eu não falei aqui da deportação, eu não falei da criação do passaporte interno, que era para pisca. Por exemplo, Stalin criou um passaporte interno na própria União Soviética. Para quê? Para controlar os passos dos cidadãos. Se você fosse uma outra cidade, você tinha que ter um passaporte. Você imagina uma loucura dessa. Mas enfim, entre outras coisas. E também um outro livro chamado O Grande Terror. E esse bonitão hipster aí começa a falar: o Robert Conquest era um espião do MI6. MI6 seria, no caso, a agência de inteligência britânica. De fato, ele era espião do MI6. E ele nunca negou isso. Essa que é a diferença. Muitas das informações que ele captou da União Soviética foi pelo fato da experiência dele como espião, como uma pessoa que pegava informações da União Soviética de forma secreta. Mas Robert Conquest, com todos os defeitos que sua obra tem, e evidentemente tem, ele é uma referência obrigatória. Uma referência obrigatória para você entender isso. E mais além, hoje em dia, quando se estuda o Holodomor, você não tem apenas somente documentos soviéticos que foram abertos em 1991. E essas velhinhas esclerosadas stalinistas parecem ignorar isso. Eles fingem que realmente os arquivos não foram abertos. Os arquivos foram abertos, tem a assinatura de Stalin mandando gente ser fuzilada, tem tudo isso. Mas muito antes disso, você tem documentos oficiais de pelo menos 11 países sobre o Holodomor. 11 países, documentos secretos. Entre os quais documentos da Itália fascista. Mas por que a Itália fascista teria documentos secretos sobre a Ucrânia? Porque, e por volta de 1931, a Itália fascista assinou um acordo militar com a União Soviética para militarizar e aperfeiçoar a sua marinha, a marinha italiana. E um diplomata italiano em Kiev mandava relatórios secretos para Mussolini falando sobre a política de fome de Stalin. Esses documentos eram secretos e não foram nem mesmo divulgados na época da Itália fascista. E não foram por uma razão muito simples, porque a Itália fascista estava de amizade com a Rússia soviética. Mas eles estavam bem informados. Então existem outros países, a própria Alemanha também tinha essas informações. E isso na época da República de Weimar, nem mesmo na época de Hitler. Aí claro, querem dizer que o Hearst, a imprensa do Hearst, que é no caso a imprensa americana do magnata Hearst, denunciou isso junto com a colaboração com os nazistas, porque foram os nazistas que inventaram essa história do Holodomor. Esqueça essa baboseira toda, isso não tem sentido. Evidentemente que a Alemanha nazista poderia usar isso a título de propaganda, mas era verdade. Como era verdade também que quem executou os oficiais poloneses não foram os alemães, mas sim os soviéticos. Como nós temos aquela coisa do massacre de Katyn, em que 20 mil foram executados, dentre os quais 4 mil foram encontrados em Katyn, que fica em Smolensk, a poucos quilômetros da Polônia. E durante muito tempo os soviéticos acusaram os alemães de terem fuzilado aqueles oficiais poloneses. Só que existem documentos, por exemplo, que foram abertos em 1991 do chefe do NKVD, que era Lavrent Beria, dizendo que devia exterminar a elite polonesa. E exterminar a elite polonesa basicamente é matar o oficialato polonês, e foi o que de fato aconteceu. Então vejam que todo esse pessoal vive de propagandas mentirosas dos anos 40 e 50 que hoje em dia já não tem mais credibilidade. Não tem mais validade científica alguma. Ninguém dá bola para isso. Quem estuda Holodomor, quem estuda os crimes soviéticos, não dá bola para esse tipo de retórica. E aqui eu poderia até citar uma terceira obra que foi publicada até recentemente, que inclusive eu tenho a edição em castelhano, porque na época que eu comprei não tinha edição portuguesa. Que em castelhano seria a Hambruna Roja, a Fome Vermelha, mas em português é a Fome Vermelha, que é da historiadora americana chamada Anne Applebaum. A Anne Applebaum escreveu um livro sobre a fome da Ucrânia. E é um livro muito bom. Claro que esses difamadores, esses vigaristas, esses charlatães aí vão dizer que ela é uma mentirosa, que ela é uma agente disso, aquilo, não sei o que, blá blá blá, enfim. Mas é sempre essa coisa, esse pessoal vive da calúnia, da injúria, da difamação e da mentira. Então é isso que eu posso esclarecer para vocês sobre o vídeo daquele cara. Claro que eu não vou ver em detalhes, porque isso me demandaria tempo. Talvez até vendo em detalhes o vídeo,
eu posso até analisar alguns pontos pelos quais ele provavelmente está falsificando. Porque pode ter certeza, é tudo falsificação em grande parte. É só mentira. Esse pessoal mente como toma água, como respira. Mente e acredita nas próprias mentiras. A coisa funciona dessa maneira. Isso é uma propaganda mentirosa. A Ucrânia realmente teve sérios traumas com a União Soviética. De tal forma que a agricultura ucraniana, que até hoje é pujante, nessa época teve um revés terrível porque praticamente quase que acabou. E milhões de pessoas morreram, foram assassinadas. Esse pessoal está no mesmo nível do revisionismo do Holocausto. Mesmo nível do negacionismo. Eu posso dizer para vocês, com toda a experiência de leitura que eu tenho, tanto o Holodomor como o Holocausto nazista ocorreram. Isso é um fato. Os campos de concentração existiram, as deportações em massa existiram. No caso nazista, houve realmente uma intenção de extermínio. Claro que o que se discute não é nem o fato de que é uma questão praticamente pacífica. O que se discute talvez foi como se evoluiu a ideia do extermínio. Como se evoluiu a ideia do massacre, né? No caso do Holocausto. Mas fora isso, são pontos pacíficos. Mas como a internet vive muitas vezes da desinformação e até mesmo da fake news, então às vezes o cara quer causar, né? Ele quer ser o bacanão. Existe um certo prazer na bizarrice na internet. E a gente sabe disso. Em suma, meus amigos, eu deixei já uma bibliografia para vocês, então vão à luta. E se vocês quiserem, como já falei aqui, a bibliografia da Margaret Buber Neumann,